A fé que enfrenta gigantes sem perder a identidade. Por que tantas vezes deixamos o medo e as vozes humanas definirem o tamanho da nossa fé? Bem-vindo ao Semente da Fé. Todos nós, em algum momento da vida, nos deparamos com gigantes. Situações que parecem maiores do que nossas forças, problemas que nos intimidam, desafios que fazem tremer o coração. O povo de Israel estava paralisado diante de Golias. Um exército inteiro, treinado e armado, recuava todos os dias. Mas Deus escolhe agir de forma surpreendente. Ele levanta um jovem pastor, sem armadura, sem espada, sem experiência militar. Davi não entra no campo de batalha confiando em estratégias humanas, mas em uma história pessoal com Deus. E é a partir dessa cena que nasce a pergunta que conduzirá a nossa reflexão. Por que tantas vezes deixamos o medo e as vozes humanas definirem o tamanho da nossa fé? Fique comigo até o final, porque esta palavra fortalece o coração e nos ensina a enfrentar os gigantes da vida com fé verdadeira. A leitura bíblica de hoje está no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 32 a 33, 37, e de 40 a 51 e diz assim: Davi disse a Saul, que ninguém desanime por causa dele. Teu servo irá lutar contra o filisteu. Saul respondeu: Não podes ir contra esse filisteu para lutar com ele. És apenas um jovem, e ele é guerreiro desde a juventude. Davi acrescentou: O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará também das mãos deste filisteu. Davi tomou na mão seu cajado, escolheu 5 pedras lisas do riacho, colocou-as no alforje e, com a funda na mão, avançou contra o filisteu. Davi disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi correu ao encontro do filisteu, lançou a pedra com a funda, atingiu-o na testa, e o filisteu caiu com o rosto por terra. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra. Reflexão: a primeira resistência que Davi enfrenta não vem de Golias, mas de Saul. O rei olha para Davi e vê apenas juventude, fragilidade e inexperiência. Saul o julga com base na aparência e no currículo. Quantas vezes acontece o mesmo conosco? Antes mesmo de enfrentar o problema, já escutamos vozes que nos dizem: Você não consegue. Isso não é para você. Você não tem preparo suficiente. Mas Davi não permite que essas vozes silenciem a sua fé. Ele não nega sua limitação humana, mas se apoia na fidelidade de Deus experimentada no passado. Ele lembra do leão, do urso, das batalhas invisíveis que ninguém viu, mas que o formaram. A fé verdadeira não nasce da ausência de medo, mas da memória da ação de Deus na nossa história. Se esta palavra fala com você, escreva nos comentários: Minha fé não depende da opinião dos homens. Saul tenta vestir Davi com sua armadura, mas Davi não consegue andar com ela. Ele tira tudo e volta ao que conhece. Isso revela algo essencial: não podemos enfrentar nossos gigantes usando armaduras que não são nossas. A armadura de Davi é sua identidade. Ele sabe quem é, sabe de onde vem e, principalmente, sabe em quem confia. Sua força não está na espada, mas no nome do Senhor. Quando tentamos vencer batalhas espirituais com métodos que não correspondem ao nosso chamado, nos tornamos inseguros e pesados. Mas quando confiamos naquilo que Deus já colocou em nossas mãos, caminhamos com liberdade. Davi não enfrenta Golias para provar algo aos outros. Ele enfrenta porque confia que Deus é maior do que o gigante. A fé madura não busca aprovação, busca fidelidade. Declare nos comentários: Minha confiança está no Senhor. Davi não fala de si mesmo diante de Golias. Ele fala de Deus. Ele declara que aquela batalha pertence ao Senhor. Isso muda tudo. O gigante cai não porque Davi é habilidoso, mas porque Deus é soberano. A pedra é pequena, mas a fé é grande. O gesto é simples, mas a confiança é total. Quando colocamos Deus no centro, aquilo que parecia impossível perde a força. Os gigantes que nos intimidam não são derrotados pela nossa coragem, mas pela nossa dependência de Deus. Talvez hoje o seu gigante tenha nome: medo, doença, crise financeira, pecado, insegurança, solidão. Esta palavra garante: quando você enfrenta em nome do Senhor,
o gigante não permanece de pé. Escreva nos comentários: em nome do Senhor, eu enfrento meus gigantes. Retomando a pergunta que guiou nossa reflexão: por que tantas vezes deixamos o medo e as vozes humanas definirem o tamanho da nossa fé? Porque esquecemos quem está conosco. Porque olhamos mais para o gigante do que para Deus. Porque deixamos o medo falar mais alto do que a confiança. Mas quando escolhemos confiar, mesmo sendo pequenos aos olhos do mundo, Deus nos usa para realizar grandes vitórias. O gigante pode ser grande, mas Deus é sempre maior. Oração: Senhor, tantas vezes nos sentimos pequenos diante dos desafios da vida. Dá-nos a fé de Davi, que confia mais em Ti do que nas próprias forças. Ajuda-nos a enfrentar nossos gigantes em Teu nome, certos de que Tu és fiel e poderoso. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, escreva nos comentários: o Senhor é maior do que meus gigantes. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa renovar a fé, inscreva-se no canal Semente da Fé e ative o sininho para acompanhar os próximos conteúdos. Lembre-se, quando Deus está no centro, nenhum gigante permanece de pé. Até a próxima Semente da Fé.